a ferida da mãe. A melhor maneira de pensar na ferida da mãe ou na ferida que a mãe causou é a perda ou a falta de cuidados maternos. Normalmente trata-se de um déficit nos relacionamentos entre mãe e filha ou filho que é transmitido, observem isso, no momento presta atenção, é transmitido de geração a geração. Se minha avó não deu amor à minha mãe, é porque a minha bisavó não deu amor para ela. Então a minha avó não aprendeu como colocar aquele sentimento materno para fora. E aí, consequentemente, a minha mãe também não soube me dar esse amor. E como uma consequência trágica, eu também não aprendi a dar amor para os meus filhos, porque eu não recebi da minha mãe, eu não aprendi, eu não fui estimulada, eu não fui orientada, e eu não vivi aquilo. Então, aquilo que eu não vivi é muito difícil eu praticar. Vocês estão entendendo agora o que é a ferida da mãe? É isso aí. É aquele cuidado materno, aquela transferência de afeto, de carinho, de atenção, de cuidado, de amor, que não houve. E isso se perpetua de geração em geração. Quem não aprendeu, não sabe ensinar. Quem não recebeu, não sabe dar. Entenderam agora? Todos nós, quando estávamos nos tornando humanos, nós vivemos numa casa igual a essa, né? Chamada útero materno. Então, observe a ligação que você teve e tem com a sua mãe. É indissolúvel. Então, antes de você abrir a boca para falar alguma coisa que mais tarde possa se arrepender e tenha que pagar um preço alto pelas consequências, pensa nisso. Mentaliza essa imagem. Foi aí que você viveu. Toda mãe, todo pai, em algum momento vai ferir seus filhos, vai entrar em colisão, vai se desentender. Mas a gente vai saber quem será um bom esposo e uma boa esposa quando você observa o relacionamento dessas pessoas com suas mães, com seus pais. Então, aquela pessoa que não tem um bom relacionamento com seus pais, nem com suas mães, certamente terão problemas nos seus relacionamentos românticos. Se cuidem, se cuidem. Oi. Olá, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou Jane. Se é a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreva, comente, compartilhe. Dá aquele like duplo, assim, ó. Quer morar nessa casa virtual? Então se inscreve, comenta, compartilha, faz tudo que o YouTube pede. Muito obrigada, seja bem-vindo ou bem-vinda. Para moradores da casa, aquele abraço bem gostoso, aquele abraço carinhoso. Eu queria avisar duas coisas. Uma é que o meu contato, gente, eu deixo na descrição do vídeo. Vocês precisam ler a descrição do vídeo. Outra coisa que eu quero falar. A partir a partir da segunda quinzena de dezembro, eu vou aumentar o número de vídeos. E eu vou dizer a vocês quais são os dias, tá? Mas, por enquanto, eu estou pretendendo colocar 3 na semana. Segunda, quarta e sexta, né? Nós já temos quarta e sábado, então vai ser segunda, quarta e sábado. Eu estou me programando, eu estou resolvendo umas coisas aqui. Assim que eu resolver, eu vou olhar com mais carinho aqui para o canal, tá bom? O nosso tópico de hoje é a relação entre uma expressão que se usa, uma expressão na psicologia, na literatura da psicologia, mas não é uma expressão da psicologia, é da literatura. Entendam isso. Psicologia é uma coisa, a literatura da psicologia é outra, totalmente diferente, tá? Então, na literatura da psicologia, existe uma expressão que se chama mãe ferida. Então, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre essa diferença, essa relação, não é nem diferença, é dessa relação
da mãe ferida com a codependência, né? A ferida da mãe, pode ser assim. A ferida da mãe não é um termo típico que você pode ouvir de um psicólogo, mas você pode ler na literatura da psicologia, né? Porque isso pode ser, essa ferida da mãe, pode ser algo que está interferindo no seu relacionamento. Embora a ferida da mãe seja mais frequentemente associada às meninas, às filhas, né? É possível, sim, claro, também essa ferida ser um fator de um rapaz, né, que teve problemas de relacionamento com sua mãe. E aí ele traz essa ferida para o seu relacionamento romântico. Vamos tentar compreender aqui isso que você, essa falta de tato com seus sentimentos em relação a outra pessoa, é um déficit que houve entre você e sua mãe. Consequentemente, entre você e seu pai também. Porque se seu pai não soube dar amor, porque a mãe dele também não soube dar amor para ele, né? Então, isso se perpetua de geração a geração, que é uma reflexão de como nós vivenciamos a nossa infância, a nossa criação. Embora isso não seja um diagnóstico específico, é uma maneira de se observar como os comportamentos atuais de codependência podem estar associados a elementos que foram ausentes na sua infância, a elementos que foram ausentes no passado. Crianças criadas por alcoólatras, mães viciadas em drogas, mãe com problemas de comportamento, mãe sexualizada que vivem trocando de parceiros, tá? Mães com problemas mentais não diagnosticados ou não tratados. Então, frequentemente estão ausentes porque eles não têm capacidade de fornecer amor incondicional para seus filhos. Isso é sério, isso é grave. Mas lá, sua mãe narcisista, que você xinga, que você joga praga, que você renega, que você diz isso nas redes sociais e aquilo sobre sua mãe. A sua mãe é uma pessoa que veio de um problema da geração dela, um problema familiar. E ela não sabe como lidar com isso. Então é mais decente e melhor você dizer assim: a minha mãe tem um problema que faz com que ela me trate dessa forma. Eu gostaria de ajudar a minha mãe, não sei como. Porque ela não me ouve, porque ela não me respeita, porque ela não quer ser ajudada, mas eu gostaria de encontrar um caminho. Antigamente o caminho eram as religiões. Hoje, a maioria das religiões é a perdição e não o caminho. Mas também existem crianças que foram criadas por mães que não tiveram esses desafios, né? São mães que suprem as necessidades emocionais e físicas da criança. Aquela mãe que abraça, aquela mãe que beija, aquela mãe que segura na mão, aquela mãe que penteia o cabelo, aquela mãe que faz cafuné, né? Aquela mãe que cheira. Aquela mãe gostosa que a gente quer se enroscar, aquela mãe que senta na cama e os filhos ficam rodeados ali, comendo pipoca e assistindo filme de terror, para depois estar todo mundo abraçadinho. Eu me lembrei de um filme que assisti com meus filhos, acho que foi o Brinquedo Assassino, um negócio desse. Todo mundo na minha cama assistindo o filme e depois todo mundo foi para seu quarto, tá? Mas de madrugada, foi chegando um, foi chegando dois, foi chegando três. E todo mundo se enroscou ali na cama. Mãe, eu tô com medo, mãe, eu tô com medo.
Então, é, memórias afetivas. Me deu vontade até de chorar de lembrar disso. Então, tem mães que sabem suprir essas necessidades dos filhos, né? Procurar saber quando o filho está triste, observar. Quando o filho está zangado, observar, procurar saber o que aconteceu. Então, esses filhos que têm essa ferida da mãe, eles podem ter sido abusados, eles podem ter sido negligenciados, eles podem nunca ter se envolvido, né? Em nenhuma relação, em nenhum momento afetivo com seus pais. E isso não quer dizer que as mães que são mais amorosas, carinhosas, cuidadosas, que elas não tiveram problemas. Tiveram sim. E ela tem seus momentos negativos com os filhos também. Mas o padrão dela é, na maioria das vezes, ela cuidar daquele filho e trata bem. E ela tem os problemas como qualquer ser humano. Em algum momento ela vai brigar com o filho, ela vai dar uma palmada, ou vai até exagerar um pouquinho. Mas ela é uma mãe cuidadosa, ela é uma mãe normal, tá? Não quer dizer que mãe normal é aquela que não tem os piti. Tem sim, todo mundo tem piti, tá? O problema é quando a mãe é distante, quando a mãe é ausente, quando não tem sintonia com seus filhos, que não tem sintonia com as necessidades emocionais dos filhos. Então você precisa procurar ajuda para tratar desses traços, para tratar esses traços de codependência, essa raiva que você tem dentro de você. Tudo isso tem tratamento, gente. Tem tratamento para tudo, tem tratamento até para psicopatia, tem tratamento até para narcisismo, tá? O problema é você querer se tratar. Você quer se tratar, você quer investir na sua qualidade emocional, na sua qualidade de vida, nos seus relacionamentos, se trate, se cuide. Procure um profissional que com certeza existe especialistas em todas as áreas, tá bom? Então, eu vou falar aqui para vocês alguns sinais da ferida da mãe. Algumas pessoas que sofrem da ferida da mãe, elas costumam relembrar bastante sobre eventos da sua infância. E podem identificar esses problemas como eu nunca fui, minha mãe nunca me aprovou, eu nunca fui aceita pela minha mãe. Então, problemas de aprovação, problemas de aceitação, preocupação em não ter sido amada ou amado pela mãe, né? Tanto quanto os outros irmãos, outros membros da família, dificuldade em se relacionar com a mãe a nível emocional, incerteza sobre o seu relacionamento com a mãe, se ela poderia ter tido algum problema. Porque o filho que sofre da ferida da mãe, ele nunca pensa que a mãe dele também sofreu da ferida da mãe. E que a avó dele sofreu da ferida da mãe. Que a bisavó sofreu da ferida da mãe. Que a tetravó ou tatravó também sofreram da ferida da mãe. Porque isso se perpetua na família, de geração em geração, gente. Então, a incerteza faz com que a pessoa se torne dependente, querer ser perfeito, tenta ganhar atenção e aceitação, não só da mãe, como das outras pessoas. Sentimentos de que tem que proteger as outras pessoas. Sentimentos de que tem que cuidar e abrigar as outras pessoas. Em vez da pessoa se proteger, de se abrigar, né? De criar uma mãe emocional para ela e amar aquela mãe como se fosse a sua mãe real. Esse tipo de sentimentos durante a infância reduz a autoestima, sentimentos de valor próprio, sentimentos de dignidade.
E isso faz com que a pessoa não consiga ter relacionamentos positivos. Os indivíduos com uma ferida materna sempre se sentem incompletos, sem capacidade de se conectar com os outros, embora tenham sentimentos profundos arraigados sobre a necessidade de perfeição do mundo. Como esses são fatores de infância semelhantes ao ligados à codependência, a presença da ferida materna, se não for curada, pode contribuir para os padrões de codependência dos relacionamentos românticos. Embora a ferida da mãe nunca seja diagnosticada no consultório médico e raramente um psicólogo fala sobre isso, é um fator que as pessoas lutam para tratar e se curar. A terapia pode ser instrumental na cura da ferida da mãe. Explorar os sentimentos de criança interior, permitir que esses sentimentos sejam de ser ignorados, não amado, indesejado ou não valorizado, sejam expressos. Se você não expressar os seus sentimentos, ninguém vai saber, você não vai poder se ajudar, você não vai obter ajuda. Então procura um profissional, expressa essas coisas que você não consegue resolver sozinha ou sozinho. Aprenda a validar e a amar você mesmo e criar uma imagem emocional e mental positiva das suas vidas. E com essa mãe doente também. Lembre que eu disse emocional, eu não disse física, tá bom? Emocional e mental, positiva em relação à sua mãe. Deixando de lado o conceito do passado de autodesenvolvimento por nossas interações com nossas mães, né? Estabelecer limites, criar um relacionamento com a mãe baseado em suas necessidades e na capacidade da mãe de mudar, de contribuir para que suas necessidades emocionais de maneira saudável, positiva, gratificante. Trabalhar através do perdão e ser capaz de abandonar a negatividade do passado, a mágoa do passado, o ressentimento do passado, a raiva do passado. Se você for capaz de abandonar esses sentimentos negativos e essas emoções, você vai conseguir se curar da codependência. Você vai conseguir se curar da ferida da mãe. É essencial desenvolver a autoestima, a autonomia pessoal, para você ter um futuro edificante. O que o relacionamento com sua mãe tem a ver com qualquer problema de codependência? Se pergunte. Se pergunte como foi seu relacionamento com sua mãe. Quais são as etapas que você deseja curar a ferida da mãe? Certifique-se de compartilhar suas ideias com outras pessoas. Participe de grupos, mas de grupos, não de grupos de ódio, né? Tem muitos grupos aí que estão professando ódio à mãe. Não participe disso. Você não vai se curar, você só vai aumentar a sua ferida. E ferida grande perde tecido. Você já viu uma ferida que você fica ali, ó, cutucando, 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 ela vai infeccionando. Ela não cura. E quando no dia que ela conseguir curar, tem um buraco ali, porque perdeu tecido. Então procura grupos de motivação, de autoajuda, de cura. Grupos em que um ajuda o outro. Grupos que ensinam você a aprender a se curar, você aprender a se ajudar. Tem muita gente que não pode, que não tem acesso
a profissionais da área de saúde mental. Então, você procura esses grupos. Você vai em um, você viu que não é bom, que está aumentando o seu sentimento, que está aumentando sua ansiedade, que está te deixando sem dormir. Grupo bom é aquele que você, depois de assistir uma live, depois de você assistir uma palestra, você processa tudo aquilo que foi dito e você dorme com tranquilidade e você começa a entender e você começa a olhar para sua mãe de uma forma diferente, com dó, com compaixão. Você diz, coitada da minha mãe, eu tenho pena dela. Eu imagino que ela sofreu para chegar até aqui. Hoje você pode falar, hoje você pode pedir ajuda, mas lembre, a sua mãe não pôde pedir ajuda. Não tinha quem pedir. E a sua avó foi pior ainda. Era proibido falar certas coisas. E a bisavó, nem se fala, e a tataravó? Hum? Tá bom? Então, ó, beijo no coração e vamos curar essas feridas de mães, tá bom?